Estávamos sempre com Chico Xavier, na véspera de Natal, visitando as famílias mais carentes da cidade. Era a famosa peregrinação de Natal de Chico Xavier. Nós saímos de sua casa às 8 horas da noite e a peregrinação se estendia até a madrugada do dia 25 de dezembro. Chico sempre levando esperança, conforto, levando a sua presença amiga às famílias mais necessitadas, mais carentes dos bairros mais afastados da cidade. Visitávamos uma casa em que o rapaz vivia em cima da cama, uma casa muito carente, nos fundos de uma outra casa, na verdade um casebre. Aquele rapaz muito pesado, com a cabeça crescida, o corpo avantajado, ele não falava, ele não dizia nada, apenas gemia. E a família tinha muitas dificuldades para cuidar dele, porque ele fazia, inclusive, todas as necessidades na cama. E muito pesado, era muito difícil lidar com ele para dar um banho. E Chico sempre visitava esta família. Mas havia uma peculiaridade, algo curioso. Esse rapaz, ele vivia, embora deitado, ele vivia batendo com a cabeça na parede. Ele não parava de dar cabeçadas na parede. A parede já estava até toda cheia de buracos, o reboco caindo, e ele com galos enormes, caroços enormes na testa, de tanto dar cabeçada. E aquele quadro sempre nos impressionava muito. E algumas pessoas estavam acompanhando o Chico, como nós estávamos acompanhando. E quando nós saímos daquela casa, o passe foi transmitido e o Chico conversou com o rapaz, embora não respondesse nada. O Chico disse a ele algumas palavras de consolo, algumas palavras até mesmo de alegria. Quando nós saímos daquela casa, o Chico nos explicou: olha, este espírito, ele viveu durante a Segunda Grande Guerra Mundial e ele era muito inteligente. Ele era de uma alta patente do exército europeu. Ele era um estrategista. Ele criava armadilhas. Ele armava determinadas armadilhas para que as pessoas fossem mortas, determinadas ciladas. Ele caiu pela inteligência. E é por isso que hoje ele se autorrecrimina, batendo com a cabeça sem parar na parede. Então, foi a explicação que o Chico nos deu. Ele se autorrecrimina, batendo com a cabeça na parede, porque ele caiu pela inteligência. Ele era muito inteligente. Aí alguém que estava conosco, alguém de uma cidade de fora, disse assim: Chico, não seria então interessante nós fazermos um trabalho de desobsessão para este rapaz, porque ele deve estar sendo acompanhado por muitos espíritos inimigos. O Chico olhou assim demoradamente, ficou em silêncio e respondeu: não, meu filho, ele já está recebendo o que ele necessita, o tratamento que ele necessita. Por enquanto, eu acho que nós devemos providenciar para ele e para a família apenas mais alguns lençóis. Vejamos a lição de Chico Xavier. Enquanto muitos estavam vendo obsessão e queriam promover uma reunião de desobsessão, o Chico percebeu que a família pobre estava tendo dificuldades com lençóis limpos, com lençóis novos, porque aquele rapaz que vivia em cima da cama fazia as suas necessidades todas em cima da cama. Assim era Chico Xavier. Ele enxergava o que a gente não enxergava e jamais transmitia uma lição de ordem moralista. Recordando as lições maravilhosas de Chico Xavier.
Um amigo residente numa cidade distante, num outro estado, apareceu com um problema na perna. Uma ferida na perna e os tratamentos médicos, todos em vão. Havia consultado já diversos especialistas e aquela ferida sempre crescendo. Até que um médico disse a ele: olha, provavelmente nós vamos ter que amputar a sua perna, porque essa infecção pode tomar o seu corpo todo, você pode vir a morrer. Nós vamos ter que intervir e amputar a sua perna. Através de um outro amigo, ele pediu uma orientação a Chico Xavier em Uberaba. E Chico Xavier mandou dizer a ele: olha, diga ao nosso amigo lá em Recife, ao nosso Mário Jorge, lá em Pernambuco, diz a ele que o caso dele é grave, mas não é sem solução. O caso é grave, mas não é sem solução, porque às vezes nós podemos trocar a dor pelo trabalho. Mário Jorge recebeu a orientação de Chico Xavier, começou a dedicar-se mais ao trabalho espiritual e, para a surpresa dos próprios médicos, inclusive um deles que havia proposto amputar-lhe a perna, aquela ferida foi diminuindo de tamanho até desaparecer completamente. E o nosso amigo até hoje está firme lá em Recife, em Pernambuco, em suas atividades assistenciais no Centro Espírita Seara de Deus. Relembrando Chico Xavier. Chico tinha sempre muitas histórias interessantes, algumas engraçadas, algumas muito profundas, mas todas elas esclarecedoras, consoladoras, todas elas muito curiosas. Chico conversava com seu pai, conversava sempre com seu pai. O seu pai, o senhor João Cândido, nunca pôde compreender o filho Chico Xavier, médium, nunca pôde compreender a mediunidade de Chico Xavier. Mas às vezes ele conversava com Chico sobre os espíritos, inclusive pedindo aos espíritos que dessem um jeito na situação de penúria em que eles viviam. Certa vez ele pediu ao Chico que perguntasse a Manuel a respeito de um palpite na loteria. Muito interessante, o pai de Chico era muito engraçado. E o Chico certa vez nos contou que o pai dele chegou para ele e fez uma pergunta curiosa, assim: Chico, você que vive aí no mundo dos espíritos, conversa muito com os espíritos, que nome será que Jesus tem no céu? Qual será o nome que Jesus tem no céu? Vejamos a pergunta do pai de Chico Xavier. Aí o Chico, sem pestanejar, respondeu a ele: ah, meu pai, eu penso que o nome de Jesus no céu é alegria, porque todos os que sofrem na terra vivem esperando por ele. Recordando Chico Xavier e suas inesquecíveis lições de vida. Residia conosco no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, uma senhora de nome Gertrudes, que foi muito amiga de Chico Xavier. Ela e seu esposo José possuíam um pequeno sítio nas proximidades da fazenda de Santa Maria, ali também na região de Peirópolis. Chico, sempre que podia, visitava Peirópolis, visitava Sacramento e chegava até o sítio de Dona Gertrudes.
Dona Gertrudes era uma mulher boníssima, mas padecia de uma insidiosa obsessão, de uma perseguição espiritual implacável, que a fazia cair em cima do fogão quando estava cozinhando, que a fazia cair no quintal ou em cima do tanque de lavar roupas. Às vezes, ela saía correndo pelo campo e o esposo atrás, e ela pulando cerca de arame farpado, pisando nos espinhos, machucava, caía nas pedras, voltava para trás com as pernas todas machucadas, os braços, a testa, e essa situação continuou durante muito tempo. Ela era médium e de quando em vez o espírito obsessor fazia com que ela caísse num transe enfermiço. Certo dia, recebendo a visita de Chico Xavier lá no sítio, ela fazia pão de queijo para o Chico, um café saboroso, um doce de cidra com queijo feito ali mesmo no sítio. Ela conversou com o Chico e disse assim: Chico, eu não sei mais o que fazer, eu oro, eu peço aos espíritos amigos, leio o Evangelho todos os dias, mas de vez em quando me vêm essas crises e eu saio correndo. Coitado do José, já está cansado, sofre comigo e o espírito me ataca. O que eu devo fazer, Chico? Aí ela nos contou que o Chico disse a ela assim: Gertrudes, minha irmã, trabalha, mas trabalha até cair. Quando você cair no chão de tanto trabalhar, o obsessor larga você. E ela fez isto. Diz ela que começou a trabalhar incansavelmente, segundo a orientação de Chico Xavier, e se viu livre dessa insidiosa obsessão de muito tempo. Por tanta recomendação de Chico Xavier para casos de obsessão: trabalho, trabalho e mais trabalho. Chico tinha extraordinário bom humor. Muitas pessoas não sabem, mas Chico gostava muito de sorrir e às vezes troçava com a sua própria situação, inclusive com a sua própria situação de saúde, muitas vezes. Estávamos no grupo espírita da prece, numa tarde de sexta-feira, muito quente, e Chico Xavier atendendo a fila. Muitas pessoas, como sempre, dezenas de pessoas, e Chico estava sentado no banco, ali atendendo as pessoas que desejavam uma mensagem, outras desejavam remédio, outras necessitando de cura para doenças graves, doenças sérias. E Chico fazia esse trabalho antes da reunião. Quando ele terminava de atender as pessoas, ele então se dirigia para a ponta da mesa e a reunião tinha início. Nesta tarde, Chico estava muito cansado e sentia muitas dores nas pernas. Quando ele terminou de atender a fila das pessoas, 30, 40, 50 pessoas que ele atendia em cada reunião, ele levantou-se e teve uma enorme dificuldade para caminhar uns 6, 7 metros. Ele precisava caminhar 6, 7 metros para chegar à ponta da mesa e a reunião ali teria início, a reunião propriamente dita teria início. Ele demorou um tempo longo, veio com muita dificuldade, trocando cada passo com muita dificuldade. De repente ele chegou perto de nós, de mim e da Márcia, minha esposa, que ficávamos ali à ponta da mesa também, esperando por ele. Ele disse assim, com muito bom humor: toda a vida
eu tratei do meu corpo, mas agora eu vou ter que tratar do esqueleto. E começou a sorrir, dizendo que as dores que ele estava sentindo nos ossos das pernas eram dores terríveis. E ele, que até então, até aquela altura, tinha tratado de doenças no corpo, doenças cardíacas, etc., etc., daquele dia em diante ele teria que tratar também do esqueleto. Era assim Chico Xavier, sempre com muito bom humor.